Sejam mais uma vez bem-vindos à Educação MZ, proporcionando o ensino de forma mais prática para todos. Hoje estamos aqui para continuar com as lições do ensino à distância. Atenção, não é só do ensino à distância, tem conteúdos que aqui ajudam a muitos estudantes, seja do ensino universitário, em qualquer lugar, ok? É a disciplina de português. Nós queremos dar continuidade falando acerca do inquérito. Objetivos. Ao concluir esta lição, você será capaz de identificar os passos para a elaboração do inquérito, identificar os objetivos de um inquérito, distinguir os tipos de perguntas, identificar as vantagens e desvantagens do inquérito. Introdução. Caro aluno, na lição anterior estudou o conceito de inquérito, as características linguísticas, a importância e os instrumentos. Nesta vai estudar os passos para a elaboração, os objetivos, tipo de perguntas, as vantagens e desvantagens. Produção do inquérito. Passos a seguir na produção do inquérito. Claro que para você elaborar um inquérito não é de qualquer maneira, uma vez que são um conjunto de perguntas, pode ser através do questionário ou oral. Aliás, ou através do guião de entrevista. Então, essas perguntas devem ser bem elaboradas. E tem um passo que deve se seguir para elaborar. Então, aqui estão os passos necessários para você seguir e produzir seu inquérito. Vamos. Primeiro, você deve reunir o estado dos conhecimentos sobre a questão. Ok? É a documentação. Então, você deve reunir esses requisitos. Depois de encontrar uma boa pergunta, então você vai saber, ok, eu quero falar acerca disso, mas aqui. E depois vai procurar umas boas perguntas. Levantar hipóteses. Hipótese é como que, ok, se eu fizer pergunta tal, se calhar responda ao tal. Então isso chama-se hipótese. Verificar as hipóteses levantadas. Apresentar a conclusão. Então aqui estão os passos básicos a seguir para poder elaborar o inquérito. Agora, os objetivos do inquérito, quais são? É como que estudar. Você está a estudar para quê? Quais são os seus objetivos com os estudos? Então, o inquérito também tem um objetivo. Primeiro, é estimar grandezas absolutas. Segundo objetivo é estimar grandezas relativas. Descrever uma população ou subpopulação. Levantar e verificar hipóteses. Depois, verificar se as hipóteses correspondem à realidade através de respostas dos inquiridos. Então, esses são... Então, aqui estão os objetivos do inquérito. Agora, quanto aos tipos de perguntas, nós na aula passada falamos sobre a linguagem, que deve ser clara e tudo mais. Agora aqui nós queremos falar os tipos de perguntas. Tem tipos, ok? Tipos de perguntas a serem colocadas no inquérito. Não pode colocar qualquer tipo de pergunta. Então, veja só. Como sabe, o inquérito é basicamente um conjunto de perguntas, claramente. O inquérito é mesmo conjunto de perguntas. Estas quais são os... Então, quais são os tipos de perguntas a serem colocados no inquérito? Ora, quanto ao conteúdo, distingue-se duas grandes categorias de questões. Então, existem aquelas perguntas que você deve elaborar relativamente ao conteúdo. Então, distingue-se grandes categorias. Relativamente aos conteúdos, nós podemos encontrar aquelas que se debruçam sobre fatos e aquelas que se debruçam sobre opiniões. Então, estamos a falar perguntas relativamente ao conteúdo. Agora, aquelas que se debruçam sobre os fatos, que tipo de pergunta? Cuja resposta é objetiva e verificável de outra forma. Exemplo, aqui novela assistiu ontem. Ok? Isso é um fato, é algo que já se viveu. Então, aquelas que se debruçam sobre fatos. Enquanto que existe aqueles tipos de pergunta, aquelas que se debruçam sobre opiniões, atitudes, preferências. Isto é,
Questões carregadas de uma certa subjetividade. Exemplo, acha que a linguagem usada neste texto é objetiva? Então, aqui você poderá dar sua opinião, poderá dar o seu parecer, enquanto para esta categoria de perguntas, aqui é só para você responder sim ou não. O que você comeu ontem? Ontem eu comi shima. Aqui não é para você dar opiniões. Agora, quando se diz o que você acha acerca de, então aí você pode dar muito comentário. Então, existem duas categorias de perguntas no inquérito relativamente ao conteúdo, que são aquelas de fato e aquelas de opiniões. Agora, quanto à forma de perguntas, pode-se dividir também em dois grupos, que são questões abertas e questões fechadas. O que são questões abertas no inquérito? São aquelas que a pessoa responde como quer, fazendo uso do seu vocabulário pessoal e tecendo comentários que julgar pertinentes. Agora, questões fechadas, neste caso, depois de colocada a questão, o inquirido deve escolher uma resposta entre um conjunto de respostas que o inquirido lhe fornece. Aliás, que o inquiridor lhe oferece. Então, questões abertas é onde você pode ficar à vontade e falar um monte de coisas. Enquanto questões fechadas são aquelas diretas. O que é isto? Então, deve responder aquilo. Enquanto que questões abertas são aquelas abertas em que tu estás à vontade e fala muita coisa. Então, é exatamente isso. Quanto ao conteúdo, já vimos, e quanto à formas, são abertas e fechadas. Agora, o que é inquirido? Inquirido é quem a pessoa é feita a pergunta. Inquiridor é aquela pessoa que pergunta. Ok? Vantagens. Quais são as vantagens do inquérito? É uma forma eficiente de coletar informação de um grande número de respondentes. Ok? São possíveis grandes amostras, podem ser usadas para determinar a validade, a fiabilidade de dados. Os inquéritos são flexíveis no sentido em que uma grande variedade de informação pode ser recolhida. Eles podem ser usados para estudar atitudes, valores, crenças e comportamentos passados. Então, as vantagens estão aí. Também os inquéritos são relativamente fáceis de ministrar. Então, é fácil de ministrar o inquérito. Coletam aí muitas informações. É muito fácil trabalhar com um conjunto maior de dados ou recolher dados de muita gente ao mesmo tempo. Então, o inquérito tem essa vantagem. Mas, por outro lado, há uma economia da coleta de dados devido à facilitação providenciada por questões apenas questões de interesse para o pesquisador são colocados, tempo e dinheiro não são gastos em questões tangenciais. Então, no inquérito, a vantagem é que não gasta-se dinheiro e tudo mais. E, por outro lado, há desvantagens, porque eles dependem da motivação dos sujeitos, a sua honestidade e capacidade de resposta. Os inquiridos podem não estar conscientes das suas razões para qualquer ação, eles podem não estar motivados para dar respostas corretas. Os inquéritos não são apropriados para estudar fenômenos sociais complexos. Os inquéritos com questões fechadas podem ter baixa validade quando pesquisam variáveis afetivas. Então, nós estamos a ver que a desvantagem é elaboramos o inquérito, queremos recolher dados numa zona, ok? Podemos chegar naquela zona e as pessoas não saberem qual é o motivo de nós trazermos aquelas perguntas, podem não estar motivadas para responder a realidade do que nós precisamos. Então, é mais ou menos neste sentido. Vamos ao resumo. Nesta lição, você aprendeu o quê? O inquérito tem como objetivo estimar grandezas relativas e absolutas, descrever uma população ou subpopulação e levantar e verificar hipóteses. Agora, quanto ao conteúdo, distingue-se duas grandes categorias de questões. Aquelas que se debruçam sobre fatos e aquelas que se debruçam sobre opiniões, atitudes e preferências. Enquanto quanto à forma, as perguntas podem
dividir-se em dois grupos, questões abertas e fechadas. Exercícios. As questões quanto à forma podem ser abertas ou fechadas. As fechadas são mais cômodas. Justifique a asserção. Por que as questões fechadas são mais cômodas? Temos este inquérito, um exemplo, como vai a sua escrita? Então, temos aí algumas perguntas. Escreve para além do que é exigido pelo professor de português. Se sim, as perguntas vão para cartas, poemas ou diário. Se não é, por que não vê utilidade? Não tem tempo? Na sociedade atual, saber escrever Então, estão aí as perguntas. Então, a pergunta número 2 tem a ver com este inquérito. As questões do inquérito que acabaste de ler são semiabertas, fechadas, semifechadas ou abertas? E por fim temos o número 3. As perguntas abertas permitem que o inquirido A escolha uma resposta. Escolha uma resposta e desenvolva. Responda como quer. Não responda. Então nós queremos ver aí as vossas respostas. Ver se acertaram. Então, vamos responder aqui. Número 1. No inquérito, as questões fechadas são as mais cômodas, porque facilitam quer nos resultados, quer no trabalho do técnico de informática. Então, as perguntas fechadas facilitam na recolha de dados para o lado seja para o técnico de informática e tudo mais. Então, as questões que nós temos no inquérito são questões fechadas. Ok? Porque aí não deixa a pessoa comentar. Então, são fechadas, não são abertas, nem semi-fechadas, nem semi-abertas. Esse inquérito aqui, então, as perguntas são fechadas. Número 3. As perguntas abertas permitem que o inquirido é a pessoa que é feita as perguntas. Linha A. Escolha uma resposta. B. Escolha uma resposta e desenvolva. Responda como quer. Não responda. É a linha C. Responda como quer. Ok? São perguntas abertas. É para responder como quer. Não pode escolher uma resposta, mas sim responda como quer. A opção correta é a linha C. TPC. O inquérito é feito com vários objetivos. Dentre eles, A. Estimar grandezas somente absolutas. Contar um evento. Não estimar grandezas absolutas. Estimar grandezas absolutas. Queremos as respostas no comentário. Esperamos que tenhamos ajudado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar e nos seguir no Facebook. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.